Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar início ao estudo do movimento retilíneo uniforme, tá bom? Mas, antes da gente dar continuidade, apresentar as equações, ver as funções horárias, os gráficos, eu preciso que você consiga, ao ler esse termo MRU, identifique o que cada palavra dessa quer te passar como informação. Então, vamos aqui. Então, quando ele falar que você vai estudar o movimento retilíneo e uniforme, eu preciso entender o que significa cada palavra dessa. Por exemplo, você tem que compreender que para um corpo estar em movimento, esse corpo vai depender do referencial, né? Depende do referencial. Como assim, professor? Se a posição mudar em relação a este referencial, eu digo que este corpo está em movimento. Quando se fala em retilíneo, eu preciso que você entenda que esse termo retilíneo está associado com o fato da direção da velocidade não mudar. Quando eu falo em direção, eu quero que de agora você entenda que a velocidade é uma grandeza vetorial. Tenha calma, nós vamos falar em vetores mais para frente. E aí, de início, eu preciso que você saiba que essa grandeza vetorial é aquela que fica definida com o módulo direção e sentido. Então, se eu tenho uma grandeza que está em linha reta, quer passar informação para mim que a direção do vetor velocidade não muda. Quando eu falar em uniforme, ele quer passar para você a informação de que o módulo da velocidade não muda. O módulo da velocidade não muda. Então, quando eu digo módulo, eu estou dizendo que é o valor numérico e todo valor numérico tem a sua unidade. Então, quando eu falo módulo, é valor numérico com a unidade. Então, se eu digo para você que um móvel está se deslocando a 60 km por hora, eu quero passar para você que se o movimento é uniforme, esses 60 km por hora vai ser durante todo o percurso. Então, de início, antes da gente entrar nas equações, eu preciso que você entenda o que significa cada palavra dessa. Movimento vai depender do referencial. Se a posição mudar em relação a um determinado referencial, o corpo está em movimento. Retilíneo está associado à direção da velocidade, significa dizer que a direção não muda, e o uniforme está associado com o módulo, significa dizer que o módulo não muda. É importante, então, que meus amigos memorizem, associem o retilíneo com direção e o uniforme com módulo, tá bom? Guardem isso na mente, por favor. A partir daí, nós vamos para a função horária da posição, que nós representamos como FHP, né? Essa abreviação. Função horária da posição. Bem, nós já vimos em aulas anteriores que para determinar a velocidade, nós vamos fazer o quociente entre deslocamento e tempo. Então, esse deslocamento, quando se trata do termo posição, marco, esse deslocamento, nós vamos falar que essa variação, posição final menos posição inicial. E o ΔT também essa variação. Só que nós vamos considerar que o tempo inicial é zero. Significa dizer que meu cronômetro ainda está zerado. Eu ainda não iniciei o meu cronômetro. Quando eu faço isso, essa minha equação passa a ser apenas essa. Eu eliminei o tempo inicial, já que meu cronômetro está zerado. Quando você efetuar o produto dos meios pelos extremos, você vai se deparar com S0 VT. E quando eu passar para o outro lado, né, esse S0zinho aqui que está negativo, ele vem para cá positivo. Meus amigos têm essa compreensão
aprenderam isso muito bem em matemática. Então, a sua equação ou a sua função horária do movimento retilíneo uniforme é esta daqui, posição final igual a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Memorizem essa expressão, pois com esta equação que nós vamos responder a maioria das questões, tá bom? Só que agora nós vamos fazer uma análise nessa equação. S0 mais VT. Primeiro, observe que ela é uma expressão, uma função da posição em função do tempo. Como ela é uma expressão da posição em função do tempo, olhe que o tempo está elevado a 1. Isso significa dizer, meu amigo, que ele quer passar informação para você que esta equação aqui, ela é uma equação do primeiro grau. E como ela é a equação do primeiro grau, nós vamos observar lá, quando estiver estudando gráficos, que este gráfico é uma reta. Outro detalhe importante que meus amigos precisam conhecer são essas palavras aqui, ó. Quando o móvel, quando a questão disser para você que o móvel passou pela origem, significa dizer, meus amigos, guardem essas palavras, elas são importantes, que a posição final é 0. Quando na questão passar a informação para você que o móvel partiu da origem, significa dizer para vocês que a posição inicial é 0. Preciso memorizar isso. Agora eu também preciso saber que essa velocidade pode ser positiva ou negativa. Vai depender da orientação da trajetória que você escolher, tá bom? Que é o nosso próximo passo, que é a classificação do movimento, só que em relação à orientação da trajetória. Bem, quando eu digo isso, que eu vou classificar o movimento em relação à orientação da trajetória, eu estou querendo que você entenda que essa classificação pode ser, esse movimento pode ser progressivo ou destacar aqui para ficar bonitinho, ou retrógrado. Então, meus amigos precisam conhecer essas palavras. O movimento pode ser progressivo ou retrógrado. Qual a diferença, professor, entre essas classificações que o senhor acabou de mostrar? Vamos lá. Para o progressivo, você tem que visualizar a seguinte situação. Você vai considerar uma orientação da trajetória. Veja que essa orientação eu estou representando, tá aí 0, 1, 2, 3, os espaços estão aumentando, e aqui eu vou representar um corpinho em movimento. E vou orientá-lo em relação à minha trajetória. Vejam aí que ele está a favor da orientação da trajetória. Então, o que é um movimento progressivo, professor? Esse movimento progressivo é quando o móvel desloca-se a favor, vou destacar aqui essa palavra, a favor da orientação da trajetória. Então, é fundamental que você compreenda isso. E qual a consequência disso, querido professor? É que se o móvel está a favor da orientação da trajetória, a velocidade desse móvel ela é positiva. Então, é outro detalhe que você tem que saber. Velocidade positiva. O que mais eu posso extrair daí, professor? Como você pode visualizar aqui embaixo, o móvel ele vai aumentar as posições. Ele vai sair do 1 para o 2, do 2 para o 3. Então, as posições vão aumentar com o passar do tempo. É outra maneira de classificar o movimento progressivo. As posições aumentando com o passar do tempo. Eu tenho também o movimento classificado em relação à orientação da trajetória como um movimento retrógrado. Esse movimento retrógrado ele está associado com o seguinte detalhe, meus amigos. Está aqui a minha orientação da trajetória, tá bom? 0, 1, 2 e 3, como fizemos anteriormente. E está aqui o nosso corpo, só que agora ele está
retornando, ele está contra a orientação da trajetória. Então, o que é um movimento retrógrado? O móvel desloca-se contra a orientação da trajetória. Precisa que você memorize isso, tá? E qual a consequência disso, professor? A consequência é que o meu deslocamento ele vai ser negativo, pois os espaços estão diminuindo. E como o deslocamento é negativo, eu chego à conclusão que a velocidade no movimento retrógrado ela é negativa. Justificativa? Os espaços, a posição está diminuindo. Então, até o momento, nós falamos sobre MRU, que você saiba identificar que o movimento, o M de movimento, e para que um corpo esteja em movimento, é necessário que a sua posição mude com o passar do tempo. Retilíneo está associado com direção do vetor velocidade. O retilíneo é para te mostrar que não muda. Esse conhecimento vai ser útil mais para frente. E o uniforme é para te mostrar que o módulo não muda. Isso também vai ser útil mais para frente. Falamos da função horária e da classificação em relação à orientação da trajetória. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre algumas aplicações. Até a próxima.